A graça e a paz do nosso amado, querido Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir hoje lá em Salmo 103, os versos 8 a 10. E é minha oração que essa palavra ela não seja tão somente uma explanação da palavra, mas que seja algo que possa penetrar nos nossos corações, trazer revelações sobre nós mesmos, os caminhos em que temos andado, nos trazer renovo de vida. E quem é capaz de nos dar tudo isso é o Espírito Santo. Que ele se derrame em abundância sobre a sua vida, sobre a minha, que vou ministrar a palavra, em nome de Jesus. Vamos lá. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Aleluias. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que Pai, que Deus maravilhoso. Quando nos arrependemos, não significa que não cometeremos o mesmo pecado novamente, em algumas situações. Mas o que importa é que desejemos, é que dentro do processo de santificação, de mudança de vida, nós nos esforcemos para fazer as mudanças necessárias. Não devemos alimentar os pensamentos de que Deus não nos perdoará. Ele mesmo diz na sua palavra: perdoar quantas vezes, Senhor? 77 vezes 7. Mas que não perseveremos na mesma atitude, usando isso como justificativa para estarmos no pecado. Nosso Pai Celestial, ele se deleita numa oração que brota lá do fundo dos nossos corações. E essa oração, ela pode não chegar a Deus por alguns motivos, até mediante as nossas petições, porque Deus não ouve determinadas orações, determinados pedidos nossos. Primeiro, por causa disso que acabamos de ler, por não haver arrependimento verdadeiro. Existe uma formalidade, alguma coisa que eu sei, que eu entendo a nível de intelecto, que eu preciso fazer. O Espírito Santo me sensibiliza de que estou tendo atitudes erradas. Então eu peço. Tipo aquela pessoa que chega perto da gente e fala assim: ah, se eu te magoei, você me perdoa. Ei, que tipo de perdão é esse? Se eu te magoei, eu não estou certa de que te magoei, eu não tenho consciência. Por que eu estou me aproximando para pedir o perdão? Com que intenção? Não faz sentido. Mas há outras coisas. A nossa falta de relacionamento com Deus, a falta do nosso tempo com Deus. Nós vamos devotar atenção, amor a alguém que nós conhecemos, que nós caminhamos com ele. Qualquer relacionamento, ele é construído na base, no dia a dia, no relacionamento, no conhecimento, na busca, nas afinidades, no falar, no ouvir. Vamos chegar tão somente perto de Deus quando precisamos? Paulo diz nas cartas para nós orarmos todo o tempo, porque Deus está dentro de nós. Todo o tempo Ele está conosco. Não há como, agora você fica ali, Deus. Não, Ele caminha conosco, Ele está dentro de nós. Então não há essa separação. O pecado, né? Falemos de novo do pecado. É o grande assassino da oração. Lá em Isaías 59, o profeta fala, né? Os ouvidos de Deus não estão surdos, nem as mãos dele estão encolhidas para que não nos possa ouvir. Mas o que nos separa são os nossos pecados. E aí? Então o pecado é um assassino de orações. Lá em Tiago 5,16, né, ele nos diz que nós nos arrependamos do nosso pecado e peçamos orações. A oração de um justo, de quem é justificado, de quem realmente está se esforçando para andar no processo de santidade, que é um processo para a vida toda. Mas antes de nós sermos até curados, precisamos pedir perdão a Deus. E a maior cura a ser processada em nós é no nosso coração, não no coração físico, mas no coração espiritual.
nas nossas intenções, qual realmente é a nossa intenção, o que realmente eu desejo com o Senhor, o que me motiva a querer estar com o Senhor, a andar com o Senhor. É uma motivação de amor. Nós lemos nos livros, né, os grandes homens de fé, e muitos deles davam a vida pelas almas, pelos pecadores. Aqueles que diziam, né, dai-me almas, ou então me tire da terra, me retire da terra. Quinas, se eu não me engano, eu não vou me lembrar agora o país, pela Europa. Então, ao desejo de resgate, amor a quem nós não conhecemos. Vivemos um momento, né, sem precedentes de briga, de controvérsias, e nos esquecemos que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Ninguém nunca sondou a mente do Senhor para conhecê-lo. Sabe? Deus é conhecedor de todas as coisas. E cabe a nós termos a convicção, a certeza, atitudes de adoração, de obediência. E saber que Ele é a rocha firme na qual nós podemos confiar e caminhar com Ele. Vamos orar sim por aqueles que pensam diferente de nós. É necessário, é ordenança bíblica. A Bíblia fala que se nós nos sentimos em um patamar superior, diferente, aí que temos mais responsabilidade. Não é que sejamos superiores a ninguém, muito pelo contrário, seremos servos. E servos é aquele que serve em oração, sabe, no ensinamento, na misericórdia, na solidariedade, na tolerância, na paciência, que é o que mais o mundo carece. Porque muitas vezes nas nossas orações nós não somos atendidos porque nós pedimos por motivos errados. Pedimos por egoísmo, apenas para satisfazer as nossas necessidades. E o nosso Pai não é assim. E Ele não nos criou para isso, para que vejamos tão somente a nossa vida, a nossa família, as nossas coisas, o nosso conforto. Não, não é assim. Para algumas pessoas que me ouvem, pode até parecer loucura o que eu estou falando. Porque tem pessoas que acham loucura. Que nada, eu tenho que cuidar da minha vida, dos meus filhos, já é o suficiente. Não. Essa não é a proposta do Evangelho. Por isso que muitos não querem se achegar ao Evangelho. A proposta do Evangelho é de comunhão, é de doação, sabe? Eu vou amar o próximo, eu não vou amar tão somente os da minha família. Eu não vou amar o outro pelo que ele pode me dar, materialmente falando, mas pelo que ele é, um filho de Deus. E que se ele precisar de mim, eu estarei ali. Esse é o amor que Jesus espera de nós. Parece loucura para o mundo, porque a própria Bíblia diz que chegaríamos a um tempo em que haveria um esfriamento no coração do homem. E nós estamos vivendo esse tempo. De passarmos pela rua, vermos pessoas caídas, sabe? Vermos situações dolorosas. E está sendo muito fácil ignorarmos essas situações. Está sendo muito fácil mentir, tirar proveito, cortar a frente de alguém na fila, não pedir desculpas. E por aí vamos. No trânsito, então, para não dizer uma palavra negativa, é uma benção. Não ouve as nossas orações também por falta de perdão. O que o Pai Nosso nos diz? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como Deus vai ouvir a nossa oração? Se estamos com o coração ressentido, se não há amor no nosso coração, aí seríamos filhos mimados, filhos que manipulam os pais. Imaginam, eu vou manipular Deus? Eu vou tirar dele aquilo que eu quero e não vou viver de acordo com a vontade dele para a minha vida? Com Deus não se brinca, de jeito nenhum.
Só pais disfuncionais, que não funcionam. Vão mimar os filhos, vão ser condescendentes, né, com a vontade deles, vão concordar. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de dizer não, fazer uma carinha feia, porque tem medo de ser rejeitadas. Elas dão sangue para não serem rejeitadas, porque já sofreram tantas rejeições, querem ser aceitas de qualquer maneira. Mas é uma grande mentira, porque o dia que ela não tiver para doar, para dar, ela será rejeitada do mesmo jeito. Dizem que o nosso amor é provado a partir do momento que as pessoas não têm nada para nos dar, e sim precisam de nós. Aí nós provamos se nós amamos ou não as pessoas. A ingratidão é um grande pecado. A nossa incapacidade de amar, de doar sem receber nada em troca é muito grande. Nós precisamos realmente acreditar que o grande doador é Deus. Nós não receberemos, na maioria das vezes, daquele que nós nos doamos. Mas Deus é justo e Ele nos dará tudo o que nós precisamos. De outras fontes, o mundo é redondo, o mundo gira. Você vai plantar uma árvore, sabe? Um dia você poderá descansar à sombra dessa árvore. Ou talvez outra pessoa, ou você vai descansar na sombra da árvore de que outra pessoa também plantou. E assim é a vida. E há um Deus poderoso, tremendo, inexplicável, que cuida de tudo isso, que controla tudo isso, que nos tem na palma das mãos dele. Imagina, tudo está nas mãos dele. O medo também faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. Ele é contrário à fé. Mas segundo Timóteo nos diz, né? Porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Isso é o que Deus nos dá. Estou olhando para o meu neto aqui, né? Nós criamos uma musiquinha, quando ele era menor, que a gente cantava. Porque Deus, canta comigo, não me deu, ele é tímido, o espírito de medo, mas de amor, de poder, como uma mente firme, firme em Jesus. Nós podemos transformar versículos em colocar melodia e ajudar as nossas crianças a declararem, a internalizarem as palavras de Deus. Meu pai dormiu ouvindo a pregação. Está cochilando. Não dormiu à tarde. Mas o espírito dele está sendo ministrado. Com certeza. Falta de fé, né? Medo. Lá em Provérbios 28, 9, quem for rápido aqui na palavra puder me ajudar, fala algo muito, muito sério sobre a falta de fé. Quanto acham que para mim eu vou falar dos ídolos em nossas vidas. Ídolos que fazem com que as nossas orações não sejam ouvidas. Eu não estou falando dos ídolos, né? Dos bonequinhos, as coisas que a gente, né? Não, às vezes o ídolo é o meu corpo. O ídolo é meu marido, é meu filho. É uma casa que eu quero ter, é um diploma. Às vezes pode ser o meu ministério, é o meu ídolo. E aquilo passa à frente de Deus. Isso é complicado. Temos que ter cuidado com os nossos ídolos. Até agora na política, né? Nós transformarmos os nossos candidatos em ídolos. Acharmos que eles serão capazes de fazer milagres em nossas vidas. Através da oração direcionada a eles, sim. Mas não é assim. Nosso grande ídolo é o Senhor. Provérbios 28, 9 nos diz algo muito sério. Uma voz diferente entrará no ar aqui agora para ler para nós. Pode ler, por favor? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Aquele que desvia o ouvido de ouvir as leis, a sua oração é abominável. Porque anda em desobediência, né?
ouve, passa direto, não entra, né? Tem uma canção que fala, baseado no Salmo 19, também no 119, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Jesus, a tua palavra escondi. Então Deus não ouvirá. Deus não é nosso empregado. Deus é o nosso rei, o nosso pai, aquele que vamos adorar, aquele que vamos amar, aquele que vamos desejar estar ao lado dele. E se não entendemos e não vivemos isso, que peçamos a ele que nos ajude. Eu tive que aprender isso, sabe? Uma das maiores dificuldades minhas era dizer glória a Deus, aleluia. Até que eu fui num culto e era um preletor de fora, até conhecido aí da mídia. Ele veio à minha cidade e no meio daquele povo todo, ele foi até mim e disse: abra essa boca, né? Perca essa vergonha e diga glória a Deus. Eu tomei um susto, mas foi um susto como um choque. A partir daquele dia, eu não tive mais vergonha de dar glória a Deus, aleluias. É muito interessante, né? As maneiras que Deus tem de agir para conosco. E existem outros motivos. Porque Deus não ouve as nossas orações. Aqui nós falamos hoje, né? Lá no Salmo 103, que o Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente, cheio de amor. Muito, 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 muito. Não acusa sem cessar. Não, ele não aponta o dedo como nós fazemos. Nem fica ressentido para sempre. Ele lança no mar profundo os nossos pecados. E não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Senão não sobraria nem cinzas de nós. Assim é o nosso Deus. É profundo demais passar. Porque a fé é algo pessoal. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender, a receber a palavra revelada, aquela palavra que irá ao encontro das nossas necessidades, das nossas histórias. E só Deus é capaz de fazer essa química, né? Estou usando uma analogia aqui, essa química, mas que nos coloca de pé. Que nós podemos, às vezes as nossas orações serão lágrimas, e Ele lê cada lágrima, sabe? Ele conhece. Às vezes as pessoas são mais duras com elas mesmas do que Deus. Isso é muito comum. Mesmo porque também o inimigo ele joga culpa para nos diminuir, para que não acreditemos que a nossa identidade ela é linda, ela é maravilhosa. Nós somos filhos amados do Deus Altíssimo. E nós nunca podemos nos esquecer disso. E continuar caminhando de fé em fé, de glória em glória. Se tropeçarmos, se errarmos, deixemos para trás e avancemos, como Paulo diz. Continuemos, porque a nossa coroa nos aguarda. Eu desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, aquele que já nos ouve, aquele que está chegando agora, que essa palavra possa trazer renovo para a tua vida espiritual, trazer um despertamento, trazer algo de bom e que você possa compartilhar com outros, se assim você achar que deve. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pelos compartilhamentos, pelas inscrições, porque assim você está nos ajudando a levar a palavra além. E eu gostaria de orar agora. Oremos. Deus amado, querido, justo, santo, eis-nos aqui, Deus, ao final da ministração de mais uma palavra sua, Pai. Aquele que me ouve, que ouve as tuas palavras através dos meus lábios, que possa, Deus, ser habitado pelo teu Santo Espírito e que a palavra venha, Deus, a trazer luz a qualquer escuridão que possa haver nessa vida, Deus. Ou trazer uma intimidade maior, uma comunhão maior ainda, Deus. E que possamos partilhar dessa bênção que é conhecer a tua palavra e desfrutar dessa paz que o Senhor nos dá, que transcende a compreensão humana. Visita aquele que está adoecido,
os hospitais, as prisões, os órfãos, os solitários, Senhor. Visita toda essa terra, os 4 cantos da terra, Senhor. Os países em guerra. Ah, Deus, cabe a nós orarmos, ó Deus, intercedermos, ó Pai, mas ainda mais te adorar. Como diz uma pastora, que eu admiro muito, ela diz: se você tem 1 hora para orar, que sejam 55 minutos de adoração e 5 de intercessão. Olha que tremendo. Porque nós oramos rapidamente por todos. Eu com 5 minutos consigo passar na minha mente tudo aquilo que eu tenho para orar. Amém? Muito obrigada por você estar comigo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou a pastora Marisa. Amém? Fique com Deus até o próximo vídeo.